Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus que vive e reina para todo sempre na minha vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada um de vocês que tem passado por aqui, que tem se inscrevido, deixado o seu pedido de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, deixado também o seu joinha. Que nosso Deus continue a te abençoar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre a sua vida hoje e sempre, minha amada e meu amado. Hoje, nós vamos para mais uma videoaula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa aula de hoje é a aula de número 4, louvado seja Deus, que tem por tema como se conduzir na caminhada, Louvado seja Deus, aleluias, grande é o Senhor. Na lição da semana passada nós estudamos sobre o céu, o destino do cristão, e hoje nós estaremos estudando como se conduzir na caminhada, na nossa jornada para o céu. O nosso texto áureo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Está em Colossenses 4, 5, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Colossenses 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. A nossa verdade prática está, diz assim, a jornada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, no contexto de oposição à nossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O tempo todo, irmãos, nós cristãos, nós que servimos ao Senhor, temos que estar andando com prudência, com sabedoria, louvado seja Deus, aleluia, remindo o nosso tempo, louvado seja Deus, aproveitando o nosso tempo para falar, do amor de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque o tempo ele é muito precioso para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tempo ele é muito precioso para o homem. Por isso que o Senhor ele diz, que nós devemos aproveitar o tempo, remir o nosso tempo, aproveitar em fazer coisas boas. Louvado seja Deus, que para o Senhor, não existe tempo. Aleluia. O tempo de Deus, é diferente do nosso. Não existe tempo para Deus, mas para o homem sim. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui em Colossenses 4, a gente vê o apóstolo, ele falando, ele diz aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Perseverar em oração, velando nela, com ação de graça. Então, devemos perseverar em oração, aleluia. Porque o tempo é difícil, os dias são maus, aleluia. E nós devemos aproveitar o nosso tempo, aleluia, fazendo o que? Buscando o Senhor, fazendo o que é bom, fazendo o que é certo, o que é correto, andando com sabedoria, louvado seja Deus, não dando escândalo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tendo prudência em tudo o que nós formos fazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a prudência e a sabedoria, elas andam juntas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma pessoa prudente, ela não dá escândalo. Uma pessoa que tem sabedoria, ela não age, aleluia, de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É uma pessoa, aleluia, educada na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma pessoa que ela sabe entrar, ela sabe sair,
ela não causa escândalo. Louvado seja Deus ao Evangelho, louvado seja o nome do Senhor Jesus à sua família, louvado seja Deus, aleluia, ela não traz danos, aleluia, para aqueles que estão ali perto dela, ou para a sociedade. Então a prudência e a sabedoria, elas andam juntas. Louvado seja Deus em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja Deus, nós temos que sermos prudentes e sábios. A gente vê o Senhor, né, o Salomão, ele dizendo que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ela edifica. Por quê? Porque ela vai agir com sabedoria, né? Se o esposo está nervoso, ela não vai falar naquela hora, ela vai falar depois, né? Se a esposa está também inquieta, o esposo vai saber a hora certa também de sentar e conversar. Louvado seja Deus, né? Às vezes acontece uma situação, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, no trabalho, na vizinhança, na escola, na igreja. E aquela pessoa que ela é sábia, uma pessoa que é prudente, né? Ela não vai agir de qualquer maneira, né? Não, ela vai agir com prudência. Ela vai pedir orientação primeiro a quem? A Deus. Aleluia. Vai perguntar ao Senhor como que vai agir naquela situação, né? Qual direção ela vai tomar. Aleluia. E Deus, ele vai orientar. Então a sabedoria e a prudência, elas andam junto. O próprio Deus, né, ele é a fonte da sabedoria, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ele diz que a mulher sábia edifica, mas a louca, né, destrói, né? Louvado seja Deus, ou nécia, né? Destrói, por quê? Porque age loucamente, né? Fala o que não é para falar, né? Louvado seja o nome do Senhor, age de maneira que não é para agir. Louvado seja Deus. Então, a prudência e a sabedoria, ela anda junta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, as duas andam juntas, né? Então, o nosso texto áureo, ele diz, né? Andai com sabedoria para os que estão aonde? De fora. Louvado seja Deus, porque nós somos o espelho lá fora. Uma pessoa lá fora que ela nunca leu a Bíblia, ela vai ler a Bíblia através da minha vida e da sua vida, através dos meus atos, das minhas ações, das minhas atitudes. Ela vai ver e vai ver que eu sou uma pessoa de Deus, que eu sou uma pessoa que ando com a verdade, que é o próprio Deus. Aleluia. E ele diz, remindo o tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos desperdiçar o tempo, porque o tempo, ele é muito precioso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a jornada para o céu deve ser feita assim, com prudência e com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em um contexto de oposição, aleluia, a nossa maneira de viver. Você vai agir diferente daqueles que estão no mundo, você vai andar diferente daqueles que estão no mundo, você vai viver a sua vida, ela é diferente, ela é pautada, ela é baseada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, na palavra de Deus, aleluia, na palavra do Senhor. Você não vai agir como o mundo age, você não vai seguir o curso do mundo, não, vai seguir o que a Bíblia manda, o que a Bíblia ordena, o que a Bíblia diz para nós. Louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo, ele diz aqui, né, em Colossenses 4, né, louvado seja Deus, no 2 ele diz, né, fala sobre a exortação, a oração e a sabedoria. E ele diz, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, e orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, porque o desejo do apóstolo Paulo era anunciar a palavra de Deus, era pregar a palavra de Deus. Então ele não perdia tempo com fofoca, com disse-me-disse, em rodinha, com brincadeiras, não, com piadinhas, com chocarrice, não. O tempo todo ele estava ali fazendo a vontade de Deus, o ide, né, do Senhor, de um verdadeiro missionário. E ele diz, né, ele pede oração aqui, né, aos colossenses que eles viessem orar por eles, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que Deus, aleluia, abrisse uma porta, para qualquer porta que Paulo queria que o Senhor abrisse. Era a porta da prosperidade, era a porta da chave da casa, né, era a porta da chave de carro,
né, de um casamento. Não, ele sabe que todas essas coisas o Senhor, ele dá. Ele é a porta da palavra, porque a palavra, ela traz Deus para perto de nós. A palavra revela em nós Deus quem ele é. Aleluia. A palavra, ela nos traz salvação. Ela nos traz vida eterna. A palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela nos livra da condenação eterna. A palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai abrir os nossos olhos, vai tirar as escamas dos nossos olhos e vai mostrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, vai nos mostrar qual caminho nós devemos andarmos, que caminho nós devemos, aleluia, seguirmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o interesse do apóstolo era que Deus abrisse uma porta, a porta da palavra. Ele diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então ele disse, eu quero falar dos mistérios de Cristo, do amor de Cristo, do que o Senhor Jesus pode fazer, do qual agora eu estou preso. Ele agora tinha esta incumbência, ele tinha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, essa obra gloriosa nas mãos dele, a qual o Senhor tinha colocado, aleluia, ele era um embaixador de Cristo para fazer o ide do Senhor, anunciar a palavra de Deus. E é assim que nós devemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus também, conduzir, fazendo a vontade do Senhor Jesus. Nós devemos conduzir-nos na caminhada com Cristo, fazendo a vontade de Deus. Ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que eu manifeste como me convém falar. Porque tudo que nós devemos fazer deve estar baseado na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, dentro da vontade do querer de Deus, aleluia. Mas mesmo assim, mesmo que nós sejamos um estudioso da Bíblia, louvado seja Deus, já tenhamos um conhecimento, aleluia, mas sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. Nós temos que pedir a direção do Espírito de Deus em nossa vida, para que no abrir da nossa boca, nós venhamos falar com o quê? Com prudência, com sabedoria, a palavra de Deus, para que a palavra do Senhor, ela venha ter, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, êxito lá na frente, para que esta palavra venha penetrar no coração das pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, venha achar guarida, e ali o próprio Espírito Santo de Deus convence aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se não for pela obra do Espírito Santo de Deus, nenhum de nós, aleluia, conseguimos fazer nada. Porque a palavra de Deus, ela é espiritual e exige de nós, santidade, exige de nós renúncia, exige de nós uma busca maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A própria palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vem dizer que aquele que ensina, que se dedique, ao ensino, se dedique a esse chamado, aleluia, tem que fazer o que? Estudar, louvado seja Deus, para que nós venhamos também ensinar outras pessoas. E estudar o que? A palavra de Deus, aleluia, buscar conhecer a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus, que nós sabemos, entendemos qual é a vontade dEle, qual é o querer dEle, qual é a boa, perfeita vontade, agradável vontade do Senhor, É através da palavra do Senhor. E nós precisamos da obra, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz, aleluia. Louvado seja Deus, ele diz, eu preciso que vocês orem por mim, para que no abrir da minha boca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu venha, louvado seja Deus, aleluia, saber falar. Paulo, que era uma pessoa que conhecia as leis do Senhor, era zeloso das leis de Deus. Depois que ele vem para Jesus, louvado seja Deus, aleluia, agora ele vira um servo do Senhor Deus, arranca as escamas de Paulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aí ele busca o tempo todo sabedoria, conhecimento, prudência, em Deus, para que ele viesse fazer a obra do Senhor sem dar escândalo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. É o versículo que
nós acabamos de ler. Aleluia, porque nós devemos andar com sabedoria, nós agora não somos mais loucos, não somos mais, né, não nos comportamos mais da nossa maneira, a maneira que escandaliza, né, aquela mulher, aquele homem que gosta de dar um palavrão, agora ele não solta mais palavrão, agora ele diz misericórdia, glória a Deus, aleluia, o sangue de Jesus tem poder, né, Deus te abençoe, Deus te guarde, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai mudar o linguajar, vai mudar a maneira de andar, de viver, de se comportar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai dar testemunho da palavra de Deus e que ele é servo do Senhor. Né? A vossa palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja sempre agradável. Então o crente ele tem que ter uma palavra agradável aos ouvidos de quem nos ouve. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado para não causar escândalo. Temperada, né? Com o quê? Com sal. A palavra do crente ela é temperada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a palavra do crente ela não é temperada, escandaliza, traz escândalo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, quando o crente ele tem uma palavra temperada, ele sabe como, aleluia, responder a cada pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não vai falando, né? Como um louco, né? Não, sem medir as palavras, nem sem raciocinar o que está falando, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele vai agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, saber responder a cada pessoa que se aproximar dele, até em uma situação difícil, né? Ele vai saber, ele vai ter uma palavra temperada, uma palavra, né, com prudência, com sabedoria, né, para responder àquela pessoa. Amém, minhas amadas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 5, 15 e 17. Efésios 5, 15 e 17, que diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Efésios 5, 15, né, 17, diz assim. Aleluia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não é o que eu acabei de falar. Então temos que remir o tempo, temos que entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, temos que entender, louvado seja Deus, para que nós fomos chamados e chamadas, o que Deus quer de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que o Senhor quer que nós façamos nessa terra, porque os dias são maus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ele está próximo a buscar a sua igreja e ele quer encontrar uma igreja na posição, quer encontrar uma igreja lavada, remida, adornada com o sangue precioso dele, a qual ele derramou naquela cruz. E isso é necessário nós nos andarmos prudentemente, né, com sabedoria e não como nécios ou nécias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, nós vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo muitos irmãos e irmãs, né, que tem canal, que em vez de postar uma coisa boa, uma coisa que edifica, posta tanta besteira, tanta coisa que não edifica, tanta coisa inútil. E vai dar conta ao Senhor, vai dar conta, porque nós, como servos de Deus, nós devemos fazermos a vontade do Senhor e não agradar o mundo e nem perder tempo com coisas fúteis, com coisas inúteis. Porque qual é o intuito de Deus nos salvar aqui na terra? Para que através das nossas vidas, nós venhamos ganhar outras vidas lá fora. Quando eu perco tempo com bobagens, eu estou deixando de ganhar uma vida lá fora. Então, uma pessoa
que ela passe por um vídeo desse, a qual estou falando a palavra de Deus, uma pessoa só que ela assista e ela goste e ela é edificada, já é agradável aos olhos do Senhor. E o Senhor, através desta palavra, ele resgata aquela pessoa da condenação eterna. Ela pode ser livre da condenação eterna. Né? Então, por isso que o crente ele não pode brincar, ele não pode barganhar, ele não pode levar o tempo como se fosse qualquer coisa. Não, ele tem que ter sabedoria, ter prudência, entender qual é a boa vontade de Deus na vida dele e o que é que Deus quer que ele faça aqui nessa terra, o que é que Deus tem com ele aqui nessa terra. Então, pessoas que agem assim são pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, são pessoas desleixadas, são pessoas negligentes, são pessoas que não entenderam ainda qual é o real valor da salvação na vida de uma pessoa. Que a palavra do Senhor diz que nem ouro nem prata pode comprar a salvação de uma pessoa. Nada pode comprar, só o sangue do Senhor Jesus. Então, por que perder tempo? Né? Uma alma para Deus, quando uma pessoa ela se rende aos pés do Senhor, a festa no céu. É o único momento que há festa no céu. É quando uma alma ela se rende aos pés do Senhor. Então, quando aquela alma se rende, a festa no céu. Será que o céu tem se alegrado? Será que o céu tem festejado com ganhação de almas, com salvação de almas? Será? É tantas pregações inúteis, né? Tantas pregações fúteis, tantas pregações que não edificam, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que só fala o tempo todo de vitória, mas não fala da vida eterna, né? Que não confronta o homem do pecado. Será que o céu tem andado em festa? Não tem, não. O Espírito Santo de Deus tem andado triste. Por quê? Porque os servos de Deus têm falhado. Né? Pastores têm falhado, pessoas que Deus tem levantado, pessoas que Deus tirou do lamaçal, pessoas que Deus resgatou, não têm feito mais a obra de Deus. Tem seguido agora os desejos do seu coração, os caminhos do seu coração, a vontade do seu coração, louvado seja Deus, a qual não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o Senhor disse que enganoso é o coração do homem, né? E maldito aquele que confia, né, no homem, louvado seja Deus, ou no seu próprio braço de carne. Então, nós temos que fazermos a vontade de Deus, porque os dias são maus, devemos remir o tempo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós devemos estar na posição, porque senão duro vai ser para nós, aleluia, ouvir a repreensão do Senhor. Então, vamos nos despertar, igreja, porque o tempo é hoje, o dia é hoje, o tempo é agora de falarmos a palavra de Deus. O dia da manhã pertence ao Senhor. O que pertence a nós é só até aqui, é só hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A introdução, né, da nossa aula diz assim: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Então, qual é o padrão de conduta para a minha vida e a sua vida? Jesus. O padrão de conduta para a minha vida e a sua vida é Jesus. Ele sinaliza como devemos agir ao longo deste caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Então, muitas das vezes, o Senhor ele vai nos corrigir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai nos exortar, vai nos confrontar por amor, aleluia, para que eu e você, nós não venhamos nos perder na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nosso padrão é Jesus, temos a palavra de Deus, temos a obra de Jesus feita na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e é esse caminho a qual nós devemos seguir, andar, os padrões de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Então, o primeiro padrão aqui de conduta na caminhada cristã, a gente sabe que é Jesus, né? Que é o nosso padrão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de conduta. Louvado seja Deus, e nós vamos estudar sobre este assunto. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Então, ele pede que nós venhamos fazer uma reflexão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida, né? Então, qual é esse padrão? Fazer, né, o que Jesus fez, ganhar almas para o reino, evangelizar, cuidar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, seguir os exemplos de Cristo. Paulo, ele chega a dizer, né, para o povo que ouvia ele diz assim: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Né? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, né, o apóstolo dos gentios, ele chega a dizer, né, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Né? Então, por quê? Porque os padrões de Paulo era Jesus. O padrão de Paulo era Jesus. E ele seguia os padrões de Jesus. Então, né, nós devemos seguir os padrões de Jesus. Fazermos a vontade dele. Porque a vontade de Jesus é a vontade também do Pai. Jesus obedece o Pai e nós obedecemos a palavra de Deus, né, e seguimos os padrões do Mestre, né, do Senhor Jesus. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a seguir. É como um policial. O policial, ele não tem aqueles os súditos dele que segue os padrões dele, né? O presidente, ele não tem os súditos dele que segue os padrões dele. Então, o escritor aqui, ele está dando assim, esses exemplos, assim, que como aqui na Terra, pessoas seguem padrões, né, daquelas pessoas que são maiores que eles, né? Então, eles obedecem, se submetem aos padrões daquela pessoa, daquele chefe. Bem assim nós devemos nos submetermos aos padrões do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Jesus, ele é o nosso mestre. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós devemos nos submetermos aos padrões do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ele diz: o Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, ele diz: olha, tudo que eu fiz na terra, faça vocês também. Se vocês fizerem tudo que eu fiz, vocês vão viver bem, vão se conduzir bem. Então, por isso que o texto, né, o tema da lição é como se conduzir na caminhada com Cristo, na caminhada para o céu. Porque se nós fizermos tudo que o Senhor Jesus ele fez, se nós seguirmos o padrão do Senhor Jesus, nós vamos nos conduzir bem. O Senhor ele chega para Josué e ele diz assim: Josué, levanta-te e tem bom ânimo. Aí Josué está prostrado ali por causa da morte de Moisés. E aí depois o Senhor chega e fala de novo, para que ele tivesse bom ânimo e levantar. Foi o único homem na Bíblia que Deus fala 3 vezes com ele. E aí ele chega e diz: levanta, Josué. Depois ele fala de novo. Só que na 3ª vez o Senhor chega assim: Josué, levanta-te e tem muito bom ânimo. É uma pessoa que está bem desanimada, cabisbaixa, não tem interesse mais de nada. Mas Deus tinha uma obra com Josué, que era para Josué conduzir aquele povo. E aquele povo precisaria obedecer a Josué, seguir os padrões de Josué, que o Senhor passava para ele e Josué passava para o povo. Então o Senhor precisaria que Josué se levantasse, porque o povo precisava herdar a terra. E para que o povo herdasse a terra, aquele povo tinha que andar nos padrões de Josué, como Josué andou nos padrões de Moisés. Então, Deus manda ele se levantar. E quando ele se levanta, o Senhor ele chega para Josué e ele diz: olha, Josué, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu só quero que você medite, né, na minha palavra de dia e noite. E noite e dia, você medite nela, para que você se conduza bem. Aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou estar contigo, vai ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu vou te dar terra. Louvado seja Deus, estou falando assim, num linguajar assim mais aberto para vocês entenderem. Né? Louvado seja Deus, está em Josué 1, vocês podem meditarem lá, louvado seja Deus. Ele diz: aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar, será abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Josué ele se levanta, ele segue os padrões de Deus, as orientações de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aquele povo herda a terra, né, prometida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente sabe que muitos morreram no caminho, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós já sabemos a história,
né? Josué fez aquele maior esforço. Na terra prometida, né? Só entrou 3, né? Lá na terra prometida. Mas Josué ele se esforçou para que aquele povo viesse obedecer os padrões de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Está em Josué 1, vocês vão ver lá, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vocês meditam lá e vão ver o Senhor falando com Josué. Né? Só entrou 3 não, irmãos, perdão, só entrou 2, Josué, né, e Caleb. Na terra prometida só entrou Josué e Caleb, porque o povo não obedeceram à voz de Deus. Mas Josué, ele seguiu os padrões de Deus para que o povo obedecesse, seguisse também os padrões dele para que pudesse herdar a terra prometida. Mas o povo, né, se desviaram, né, no meio do caminho, como nós sabemos, não quiseram obedecer a palavra de Deus. E Josué, ele no final da vida dele, ele ensina aquele povo, né, ele manda aquele povo se arrepender, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, agora eu lavo as minhas mãos, né, eu já ensinei a vocês, né, mostrei o caminho, né, corrigi, exortei, né, direcionei, ensinei quais eram os padrões, mostrei a palavra de Deus, né, e vocês não obedeceram, não seguiram os padrões de Deus, não me obedeceram, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, então eu e minha casa serviremos ao Senhor, né, louvado seja Deus, aleluia. E a gente vê no final da história que Josué e Caleb, eles herdam a terra e aquele povo deixaram de herdar por não obedecer a palavra de Deus e nem seguir os padrões, né, de Deus que Deus dava a Josué para que aquele povo viesse seguir. Né? Então hoje, para que nós possamos herdar o céu, nós temos que seguir os padrões de Jesus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o padrão, né, os padrões de Jesus. Seguir a conduta, né, de Jesus. Né? Temos que seguir os passos de Jesus. E muitos não estão fazendo isso. Muitos estão voltando, desistindo da caminhada, porque infelizmente tem encontrado muita pedra no caminho, muitos escândalos, tem parado, mas eu te digo, né, neste dia, né, na manhã deste dia, que você venha olhar para Cristo, que você venha meditar na palavra de Deus, que você venha olhar para o eterno, porque se você for simplesmente olhar só para o homem, né, você vai cair, porque o homem ele é falho. Mas existe ainda, irmãos, muitos servos de Deus na terra, muitas servas de Deus na terra, com compromisso, né, comprometidos com o reino, comprometidas com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como eu estou aqui, como eu sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que segue os padrões de Cristo. Louvado seja Deus. E aí, você junto com esses que têm compromisso com o reino, compromisso com a palavra de Deus, anda nos padrões do Senhor, você deve seguir e obedecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa o seu joinha, se inscreva, me ajude nesta obra. É uma obra espinhosa, não é fácil estar aqui. Muitas das vezes a gente é criticado, diz assim, fazer vídeo é muito fácil, é só estar sentado aí na sua casa e fazendo vídeo. Vai fazer um vídeo para você ver se é fácil. Quem faz vídeo de baboseira é muito fácil, vai postar qualquer coisa, vai roubar o tempo dos outros, mas fazer vídeo da palavra de Deus não é fácil, porque ela é espiritual. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele chega a dizer, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele deixou exemplo para que como, né, ele fez aqui, o que ele fez aqui nessa terra era que nós viéssemos fazer também. Então, nós devemos seguir o exemplo do Senhor. Jesus está em João 13, no seu verso 15, onde o Senhor Jesus ele ensinou, né, o seguinte, ele disse, porque eu vos deixo exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, João 13, 15. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, e quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo, deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós temos como base, né, o nosso Senhor, como eu acabei de falar, e quem quer fazer a vontade de Deus neste mundo, deve fazer o quê?
olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que está em Hebreus 12, 2, né? Hebreus 12, 2. Vamos ver o que tem em Hebreus 12, 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Diz assim, ó. Louvado seja Deus, aleluia. Hebreus, aleluias 12, 2. Diz assim, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aleluia, o qual, pelo gozo, pelo amor, né? Gozo e amor, que lhe estava proposto, suportou, então o amor, né, que estava proposto, suportou a cruz, o amor que estava nele, o amor do Pai que estava em Jesus, ele suportou a cruz por amor a mim e a você, aleluia, desprezando o quê? As afrontas, porque ele foi muito afrontado, né, louvado seja Deus, nós sabemos que Jesus foi muito afrontado, aleluia, suportou as afrontas e depois que ele suportou todas as afrontas, todos os escárnios, todas as humilhações, todo o desprezo, né, do ser humano, aleluia, ele se assentou, aleluia, à destra do trono de Deus. Assentou-se aonde? À direita do trono de Deus, aleluia. Então, esse é o nosso Deus, aleluia. Esses são os padrões que nós devemos seguir. Esse é o caminho que nós devemos seguir, olhando para Cristo, aquele que suportou afrontas, que suportou escárnio, que suportou chocarrice, que suportou ouvir dizer que ele não era filho de Deus, que ele expulsava demônio com o dedo do diabo, né? Tudo isso Jesus ouviu, né? Os próprios irmãos dele muitas das vezes não criam nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo isso o Senhor passou por amor a mim e a você. Então, nós devemos também suportar as afrontas deste mundo, louvado seja Deus, por amor a Cristo, para que as pessoas aí fora, aleluia, venham ver as marcas de Cristo em nossa vida e venha também servir ao Senhor com amor, com integridade, aleluia, com vontade, louvado seja Deus, sem renunciar à cruz, sem negar a Jesus. Pegando todo dia a sua cruz, renunciando, aleluia, louvado seja Deus, os desejos mundanos da carne e do mundo, né, as concupiscências velhas, né, do mundo e olhar somente para o Senhor. Porque qual é o crente que vai estar aqui nesta terra e não vai passar por afronta? Qual é o crente que não vai passar por escárnio, por luta, por desprezo, por humilhação? Todos nós estamos fardados a passar por isso. Jesus, ele não chamou a gente para ter uma vida boa. Jesus, ele chamou a gente para sofrer mesmo, trazer as marcas dele em nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Paulo, ele era marcado pelo evangelho, tinha um espinho na carne. Todos eles foram marcados pelo Senhor, aleluia. Paulo, ele chegou a dizer aqui, a qual nós acabamos de ler, que ele estava preso, aleluia, neste evangelho. Ele queria fazer a obra, aleluia, mas ele precisava das orações da igreja para que a porta do evangelho viesse a se abrir. Então, nós precisamos das orações uns dos outros para que nós venhamos, aleluia, fazer a obra de Deus, porque há um desânimo muito grande, há um cansaço espiritual muito grande no meio do povo de Deus, daqueles que faz verdadeiramente a vontade do Senhor. Aleluia. Então nós precisamos das orações dos santos, aleluia, para que nós possamos fazer o ide do Senhor. Mas muitas das vezes o crente, ele não ora pelo teu irmão. Muitas das vezes o crente, ele não jejuma pelo teu irmão. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria quando ele estivesse perto de voltar. E o amor que se esfriaria era o amor a um ao outro? Não. É o amor, igreja, a palavra de Deus. Quantos não quer mais hoje ouvir a palavra de Deus?
Quantos não quer mais conta com a palavra de Deus? Quantos têm se rebelado contra a palavra do Senhor? Quantos não quer mais nem ouvir que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Quantos acham que não precisam mais de Jesus para nada? E ele se torna um tolo, se torna um nécio, se torna um louco, porque o único que pode apagar pecado é o sangue de Jesus. Aleluia, o único que pode perdoar também os seus pecados é o sangue de Jesus. O único que pode pegar os nossos pecados e lançar no mar do esquecimento é o sangue de Jesus. Né? E quantos têm desprezado a palavra do Senhor? Então o Senhor diz, quando o amor de muitos se esfriaria, quando estivesse perto dele voltar. Não é pelo ser humano, não, é a palavra de Deus. O amor ia se esfriar com a palavra de Deus. O povo ia se rebelar com a palavra de Deus. E o homem se rebelando contra a palavra de Deus, ele não tem amor mais à família, ele não tem amor mais a ele mesmo, ele não se preocupa mais com a salvação dele mesmo, ele não se preocupa mais com nada, porque dentro dele não tem mais o Espírito de Deus. Dentro dela já não tem mais o Espírito de Deus e os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Agora tem o espírito da rebeldia, o espírito que afasta ele do eterno, do Criador. E o espírito da rebeldia, ele vai trazer para o homem o pecado, os desejos carnais. Aleluia. As obras da carne. Aleluia. Mas o Espírito de Deus, ele gera em nós os frutos do Espírito Santo. Qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele suportou tudo isso por amor à minha vida e à sua vida. No tópico 2, né, fala, fazendo a vontade de Deus, né? Como, né, vamos fazer a vontade de Deus? Então, ele fala aqui, ó, como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Então, como Jesus fez a vontade do Pai, nós devemos fazer também a vontade de Deus através da pessoa do Senhor Jesus. Está em João 4, 34 e João 6, 38. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? João 4, aleluia, 34. Louvado seja Deus. Aleluias. João 4, 34. Uma escola bíblica, ela é assim, ela é usada muito a Bíblia. Ela é um pouco demorada, é um vídeo maior, mas é porque é de ensinamento. Então, eu peço a vocês que tenham paciência, ouçam a palavra de Deus. Aleluia. São poucos que tiram esse tempo para ensinar a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, me ajude nesta obra em nome de Jesus. João 4, 34 diz assim, louvado seja Deus, aleluia. Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, a comida do Senhor Jesus aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E quem foi que enviou? O Pai. Ele diz, a realizar a sua obra. Jesus, ele veio realizar a obra salvífica que o Senhor Deus tinha para nos salvar, enviando o seu Filho amado, Jesus. Aleluia. Então, ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Então, que a minha comida e a sua comida venha a ser, aleluia, fazer a vontade de Deus, porque Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, tem uma obra a realizar na minha e na sua vida. E qual é essa obra que o Senhor, né, já realizou através da pessoa de Jesus Cristo? Ele agora quer que nós realizemos, aleluia, é fazer a vontade de Deus, levando a palavra de Deus, levando o ide do Senhor aos cativos, aos que estão presos ainda no pecado, ainda neste mundo. O Senhor quer que nós realizemos essa obra através da pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que está em nós, nos conduzindo nesta caminhada.
Então ele quer que nós venhamos fazer, realizar esta obra. Que do mesmo jeito que Deus deixou uma obra na mão de Jesus, que foi a obra salvífica em passar naquela cruz do Calvário, morrer e ao terceiro dia ressuscitar pela minha vida e a sua vida, a qual o Senhor Jesus ele realizou com excelência, aleluia. Louvado seja Deus, ele quer que eu e você também venhamos realizar esta obra de evangelização também com sabedoria, prudência e excelência. Amém, minhas amadas, em nome do Senhor Jesus. Em João 6,38, a palavra do Senhor também, ela ainda diz assim, louvado seja Deus, aleluia. João 6,38, ele diz assim, porque, aleluia, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Aleluia! Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus falava estas palavras, né? Louvado seja Deus, aleluia, havia murmuração. No 41 diz, murmuravam, pois, dele os judeus. Os judeus começaram a murmurar de Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Porque é Jesus quem vai nos ressuscitar no último dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus disse que ninguém pode vir a ele se o Pai que tinha enviado ele não o trouxesse, ele está dizendo que o Espírito Santo ia se encarregar de fazer esta obra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, era o próprio Espírito de Deus que ia se conduzir e fazer, tocando no coração daquele povo, porque os judeus não receberam Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então havia murmuração entre os judeus quando o nosso mestre amado, ele falava. Começava a murmurar porque não cria que ele era o Filho de Deus. Aleluia. Mas o Senhor, ele chega e diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, porque é Jesus quem vai nos ressuscitar no último dia, como ele também ressuscitou. Ele foi as primícias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele deixou de ser único para ser as primícias. Vocês estão entendendo? Ele deixou de ser único para ser as primícias. Então, ele que vai nos ressuscitar. E os judeus murmuravam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus, ele diz, não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos. Então não foi por acaso que o Senhor nos incentivou a, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a buscar, aleluia, a vontade do Pai, a fazer a vontade do Pai através da oração que ele ensina, né, aos discípulos através do Pai Nosso, né, que está em Mateus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Mateus 6, louvado seja Deus, aleluia, 10, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mateus 6, 10, a palavra do Senhor, ela diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mateus 6, 10, ele diz, oh, glória a Jesus, aleluia. Do 9 ele diz assim, o pão nosso que estás nos céus. Porque os discípulos aqui, eles pediram ao Senhor que ensinasse eles a orarem. E o Senhor chega e diz assim, portanto vós orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, aleluia. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Né? E dizia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque o dia da manhã pertence ao nosso Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, né? Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, devemos perdoar aqueles que nos perseguem. E não nos induzas à tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, só teremos perdão se perdoarmos os nossos inimigos, aquele que se levanta contra nós, aquele que nos ofende. Só teremos perdão se perdoarmos. Se nós não perdoarmos a essas pessoas, também não teremos o perdão de Deus. Então ele diz, aos olhos humanos parece muito difícil andar nos padrões divinos de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele em Mateus 6, essa que nós acabamos de ler. Porque o mundo, quando alguém machuca, ele diz, vá lá, mate, brigue, vingue. Mas o Senhor, ele é quem faz vingança, o Senhor é a nossa justiça, ele é justo e fiel para nos dar vitória e colocar tudo no seu devido lugar. Então nós vamos andar, o nosso caminho é diferente do caminho, né, do mundo. Louvado seja Deus. E logo o cristão que deseja ir para o céu, procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar, louvado seja o Senhor Jesus, a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Então o crente, ele não tem que estar mais vivendo no egoísmo, não pode mais viver no orgulho, não pode viver mais na vaidade, na soberba, no seu eu. Tem que viver debaixo da palavra de Deus, ensinada pelo nosso Senhor. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós. Então, nós devemos fazer primeiro, porque como é que eu quero que alguém me perdoe se eu não perdoo ele? Como é que eu quero que a pessoa trate-me bem se eu não trato aquela pessoa bem? Como é que eu quero, né, ser uma pessoa, louvado seja o nome, ser uma pessoa bem vista, né? Se eu também não olho para aquelas pessoas com bons olhos, com olhos de amor, de compaixão, de misericórdia, né? Eu sou uma pessoa egoísta, soberba, maldosa. Não, temos que mudar. Não existe andar com Cristo sem renúncia. Não existe, né, andar com o Senhor sem ser uma nova criatura. Por isso que o Senhor chega e fala para Nicodemos, naquela aula que nós estudamos, que o Senhor diz, Nicodemos, você é príncipe dos judeus, né? Você faz parte do sinédrio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você tomar conta de sinagoga, mas, aleluia, você é um homem influente, mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele conhecia das coisas terrenas, mas ele não conhecia o espiritual. Então, o Senhor chega e fala com Nicodemos, e Nicodemos, né, louvado seja o nome do Senhor, deixou a palavra de Deus entrar no coração dele. Louvado seja Deus, aleluia. Tanto que quando Jesus morre, ele vai lá buscar o corpo de Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós devemos nascer de novo. Não existe andar com Cristo sem renúncia. Louvado seja Deus, ele diz, no terceiro tópico aqui fala, no terceiro subtópico fala, uma vida cristã bem-sucedida. Então, nós só teremos uma vida cristã bem-sucedida andando nos padrões de Cristo. Então, a respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. E por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados, né? Que está em 1 Coríntios 9, 24 e 27. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espalhar-se em outras pessoas ilustres e equilibradas e resilientes, né? A pessoa bem-sucedida, né, ela espalha coisas boas para as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus, ela está em 1 Coríntios 11:1. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre. Por quê? Se nós seguimos os padrões de Cristo, nós também vamos ser o quê? Uma pessoa ilustre, uma pessoa equilibrada e uma pessoa resiliente. Né? Uma pessoa ilustre, dá testemunho, equilibrada, não está falando qualquer coisa. Resiliente, uma pessoa que não desiste. Né? Louvado seja Deus, aleluia. Então nós vamos seguir o padrão de Cristo e nós vamos sermos bem-sucedidos e sucedidas. Ele diz, ora, em Cristo Jesus temos esse padrão, o modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor. Porque Jesus, ele poderia ter chegado ali naquela cruz e ter desistido. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu daquela cruz. Ele foi até o fim por amor a mim e a você. Então, quando nós seguimos o padrão de Cristo, nós somos uma pessoa resiliente. Nós somos uma pessoa que não desistimos. Nós somos uma pessoa equilibrada. Nós somos uma pessoa ilustre, que damos testemunho, né, da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo, ele diz, né, que nós devemos ter Jesus como nosso modelo. E Jesus, ele não desistiu. Ele foi até a cruz por amor e não desistiu de nós. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos. Então, nós temos que sermos imitadores, né, de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que está escrito lá em Filipenses 2, no 5, e também, né, Mateus 11:29. Então, nós temos que ter, igreja, esse sentimento, né, de que houve em Cristo Jesus. Se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus gerar em nós os frutos do Espírito, nós não vamos adquirirmos esse sentimento, né, o sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento do amor, da misericórdia, do perdão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, nós temos que ter o sentimento que houve em Cristo Jesus dentro dos nossos corações. Né? O segundo tópico aqui, ele fala, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então, como que nós fazemos essa caminhada? Né? Nós fazemos o quê? Com prudência. A primeira caminhada é o quê? Com prudência. Aleluia. Então, a prudência, né, ela nos leva a um caminho bom, a um caminho perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus louvado seja o nome do Senhor Jesus, a prudência e a sabedoria, né, que as duas andam juntas, vai fazer de mim e de você pessoas melhores. Louvado seja Deus, pessoas que dão testemunho da palavra de Deus. Então, podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes, né? Primeiro, a primeira parte é, louvado seja Deus, a caminhada do cristão em amor, que nós temos que ter amor, o amor de Cristo em nosso coração, que está em Efésios 5, 1 até o 14. A segunda parte, né, que nós devemos fazer, a segunda é uma caminhada sábia, que está em Efésios 5, 15 e 17, né, louvado seja o Senhor Jesus. E a terceira é uma trajetória cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, o escritor aqui, ele dividiu essa primeira parte da prudência em 3 partes, né? Que é o primeiro caminho, né? O caminho da sabedoria, né? Uma caminhada sábia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Não, o primeiro é em amor, o segundo é em sabedoria e o terceiro, né? A terceira trajetória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma trajetória cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o crente vazio do Espírito Santo de Deus, ele não vai dar um bom testemunho, ele não tem nem o que falar. Né? A gente vê pessoas abrir a Bíblia, ler um versículo, mas ela não sabe expressar aquele versículo. Em vez dela expressar o versículo, ela começa a soltar o quê? Farpas no meio da igreja, piadinhas, né? Indiretas. Por quê? Porque ela não é cheia do Espírito de Deus. Ela não se alimenta da vontade de Deus, como o Senhor, ele disse, a minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra, né, que o Senhor tinha colocado na mão de Jesus. Então, uma pessoa que ela não tem uma trajetória, né, cheia do Espírito Santo de Deus, uma caminhada, né, cheia do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ela, quando ela abre a Bíblia, você vê se ela é cheia ou não. Se ela é uma árvore cheia de fruto ou uma árvore cheia de flor, de folha. Por quê? Porque ela não sabe expressar a palavra de Deus. Ela fala do que ela acha, do eu dela, do querer dela e da vontade dela. Ela não fala nunca da vontade de Deus, né? Da vontade de Jesus, dos padrões de Jesus. Então, ele destacou aqui, né, essa primeira parte da prudência em 3 partes, né? Que primeiro é uma caminhada com amor, depois uma caminhada sábia e a terceira, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma trajetória cheia do Espírito Santo, que está em Efésios 5,18, aonde o apóstolo ele chega, né, a falar, né, que nós devemos ser cheios, buscarmos sermos cheios e cheias do Espírito Santo de Deus e que nós não venhamos nos embriagar com o vinho, né, da contenda, né? Louvado seja Deus. Ele diz aqui, nós, né, deteremos na segunda parte, né? Então, a segunda parte em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca, né? Que foi onde nós lemos, ele deu 3, né? 3 exemplos aqui. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem a conotação de quê? De compreensão e de discernimento. Né? No Antigo Testamento, essa palavra prudência aqui, ela é tida, ela é tida como compreensão e discernimento. Né? A pessoa que ela é prudente, ela sabe discernir, ela sabe compreender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Provérbios 9, também até o 10, ele diz, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. Então, quando a gente vê, né, o sábio Salomão, ele dizendo que o justo ele crescerá em prudência, né, esta palavra ela nos traz né, a ideia, né, de que? Do ensino, da instrução, né, a capacidade que nós adquirimos em Deus, né, para ensinar a outras pessoas. No Novo Testamento, a palavra remete também a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, né, entendimento e conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, aqui é derramado no nosso coração. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus, que está em Efésios 1:8. Então, podemos conceituar prudência como virtude, louvado seja Deus, que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras, porque a prudência, né, é uma virtude, né, e ela nos ensina, né, e nos permite agir com cuidado, né, com, né, moderação, né, por isso que a pessoa ela tem que ser moderada, tem que ter a palavra temperada com sal, né, diante de quê? De situações, irmãos, desafiadoras que nós encontramos, né, situações muito desafiadoras que nós encontramos no decorrer da vida. Em uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Provérbios 16 e também Tiago 5:17. Não andeis como nécios, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não andeis como nécio. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécio. Efésios 5:15. Cujo adjetivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, traz a ideia de alguém insensata, tolo e ignorante, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e embotado, está em Lucas 24:25, né? Então, uma pessoa nécia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela é uma pessoa insensata, ela é uma pessoa tola, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa embotado, né? Mas como sábio, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio e cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor.
Ser nécio reflete a uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovido da luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios 2, 2, 3. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andeis. Em outras palavras, seja prudente, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Está em Romanos 8, né, versículo 8. Então, devemos andar com prudência. Aleluia. O terceiro aqui subtópico diz, aleluia, andeis como sábio, né? Então, o adjetivo, né, de sábio é que o apóstolo Paulo ele usa para qualificar. Quem caminha para o céu é sábio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma pessoa hábil, perita, né? Uma pessoa, ela sabe, ela tem sabedoria para discernir. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Então, quando eu sou uma pessoa sábia, aleluia, louvado seja Deus, eu sou dirigida pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus de Deus. Aleluia. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Efésios 1, 8. Colossenses 4, 5. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento, com sabedoria, realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Então, o andar do crente cheio de sabedoria é muito lindo, porque é um andar cheio de sabedoria, discernimento, ele sabe distinguir o certo e o errado, o que ele deve e o que não deve fazer. É uma pessoa cheia de luz do Espírito Santo. Há um compromisso, aleluia, louvado seja Deus, de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Então, jamais ele tem saudade das coisas mundanas, jamais ele quer voltar às práticas mundanas, porque agora ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, porque a sabedoria de Deus, né, a nossa sabedoria que vem do céu, ela é de Deus. Então, ela não é terrena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não surge de cursos acadêmicos. Então, essa sabedoria não vem de cursos acadêmicos. Não vem de formações teológicas. Não. Ela vem do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não vem do homem. Louvado seja Deus. Ela é espiritual, vem de cima. Tá vendo? Ela não é da terra, ela vem de cima. Então, nós devemos buscar sabedoria que vem do alto. Por meio dessa sabedoria, andemos em santidade. Hebreus 12, 14. E nos tornamos semelhantes a Jesus. 1 João 3, 2 e Gálatas 3, 26. Aleluia. Então, nós buscamos a sabedoria que vem do alto e não a terrena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a sabedoria terrena só traz confusão. Louvado seja Deus, aleluia. Mas a do alto, ela nos faz uma pessoa sábia. Louvado seja Deus e cheia de discernimento de Deus. O terceiro tópico aqui fala vencendo os dias maus, né? Já estamos chegando ao final da nossa aula, glória a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, né? Aleluia, vocês que estão gostando, deixa o seu joinha, não esqueça de deixar o seu joinha, deixa o seu pedido de oração, o seu comentário, se inscrevam, né? Me ajude nesta obra, eu preciso da ajuda dos irmãos. Então, o terceiro tópico aqui fala, vencendo os dias maus. Como vencer os dias maus, né? O primeiro subtópico fala, remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Que é dividido aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Em dois sentidos, né? O verbo remir. Ele, né, dividiu aqui em dois sentidos. Redimir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, resgatar do poder do outro, pelo pagamento de um preço. Aleluia. Então, remindo o tempo. Versículo 16 de Efésios 5 apresenta
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o primeiro, né, de remir o tempo é redimir, resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço. E o segundo é que foi o que Jesus fez, né? Ele nos resgatou, nos redimiu, dando o sangue dele naquela cruz do Calvário. Louvado seja Deus, aleluia. Então ele nos resgatou. Louvado seja Deus, nos comprou, aleluia. Comprar. E o segundo é comprar para uso próprio. Então ele nos comprou para fazer de nós, né, propriedade dele, para ele nos usar na obra dele. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Então, quando a pessoa vai no mercado, né, ela sai procurando ali os preços, né, mais baixos, né, assim, né, para poder levar, né. Louvado seja Deus, alguém que vai também, né, vender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele bota também ali o seu preço. Então, nós tínhamos um preço, o nosso preço, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ninguém podia comprar, ninguém podia pagar, nem com ouro, nem com prata, nada. Só o sangue de Jesus poderia nos comprar, nos resgatando do pecado, da perdição, da condenação eterna. Jesus, ele fez isso por nós, né? Jesus, ele deu o preço dele. O preço foi o quê? O sangue derramado naquela cruz. Ele nos comprou para fazermos de nós propriedade exclusiva dele, para nós hoje também fazermos a vontade de Deus, executar a obra de Deus com excelência, com sabedoria, prudência, discernimento, né, aqui na terra. Louvado seja Deus em ganhar vidas para o reino. Porque não é simplesmente você falar do Senhor ou fazer a obra de Deus. Você tem que fazer com excelência. Não é ser bom, não, a obra hoje foi boa, a obra hoje, né, poxa, foi muito boa, mas não. Foi com excelência? Foi feita com excelência? Porque para Deus só serve se for feita com excelência. Se não for com excelência, o Senhor não recebe. E Jesus, ele fez, resgatou as nossas vidas das mãos de Satanás com excelência, dando de maior, de precioso, que era o sangue dele, a vida dele. Então, ele deu e nos resgatou. Foi uma obra de excelência, que glorificou, né, ao Pai. Então, nós temos que executar a obra de Deus também com excelência. Glória a Jesus. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, esses tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. 1 Coríntios 15, 51. Por isso os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente, a aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Então, os crentes primitivos, eles não perdiam tempo. Cada hora, cada segundo, cada minuto era importante para eles, era especial para eles aproveitar aquele tempo para se santificar diante do Senhor, porque eles não queriam perder, né, a volta de Jesus Cristo. Então, para nós também tem que ser assim. Nós temos que aproveitar cada oportunidade da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eles estavam esperando, né? O acontecimento poderia acontecer a qualquer momento, então eles aproveitavam o tempo todo ali. Então, por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente, a aproveitar todas as oportunidades. Então, por isso nós devemos ser sábios e não nécios, aproveitar as oportunidades. Louvado seja Deus, em especial no sentido de se esperar espiritualmente para aquele dia. Então, assim como os cristãos primitivos, eles tinham em mente, né, a iminência da segunda vinda de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que eles esperavam esse acontecimento e poderia acontecer, né, a qualquer momento. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles eram incentivados a procurar sabiamente, aproveitar todas as oportunidades que lhe eram dadas. Bem assim é conosco. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente, aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva de
da eminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. 1 Tessalonicenses 4, 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os dias são maus, Outra expressão que chama a atenção, os dias são maus. Efésios 5,16. Ela revela que estamos inseridos, em uma sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal, porque os dias maus, ele incentiva a gente, estar o tempo todo envolvido com coisas que não nos edificam, a prática do pecado e coisas mais. Então devemos fugir dessas práticas. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Efésios 5,17. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos aproveitamos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Gálatas 6,10, Hebreus 10,25. Então, essa é a nossa lição de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A conclusão diz: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra, 2 Timóteo 3,16. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixar-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Hebreus 12,14, Louvado seja Deus, aleluia. Então, as perguntas, tá aqui, Às vezes as pessoas dizem assim, por que a senhora não deixa as perguntas, Nós perguntamos aqui o que a palavra, padrão expressa, a palavra padrão expressa uma norma determinada para consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de compreensão consagrada. Louvado seja Deus, como modelo a ser seguido. Segunda pergunta, como o capítulo 5 da carta de Efésios pode ser dividido? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. A primeira é a caminhada do cristão em amor, a segunda, uma caminhada sábia, e a terceira, uma caminhada cheia do Espírito Santo. Terceira pergunta, de acordo com a lição, conceitue as palavras prudência e nécio. Então, podemos conceituar prudência como virtude, que nos permite agir com cuidado e moderação diante das situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Quarta pergunta, explique a expressão remi. Remi é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. O que a expressão os dias são maus revela? Essa expressão revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Que nosso Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar. Louvado seja Deus, sejam edificados com essa aula. Eu peço a vocês que se inscrevam, deixem o seu joinha, deixem o seu pedido de oração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Aqui, quem fala é a pastora Rejane. Que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar e muito obrigada por cada um de vocês ter passado por aqui. E que passam por aqui e vão continuar passando. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.